de essas partículas, quando você soma todas essas energias cinéticas, você vai ter um total de energia. E esse total de energia a gente chama de energia térmica. Tá bom? Então, a energia térmica é isso. Tá? É o total, o somatório de energias de agitação das partículas que compõem o corpo. Tá? Pois bem, e aí o que é calor, né? Calor é uma forma de energia, né? E essa forma de energia ela vai se apresentar, né, por intermédio da energia térmica. Na verdade, a definição de calor é energia térmica em movimento. Tá? Então, como que ela se movimenta, né? Bom, eu deixei aqui um corpo quente, que está a 80 graus Celsius, e um corpo frio, que está a 10 graus Celsius. Tá? E aí, existe uma diferença de temperaturas entre esses corpos. Então, quando eu coloco esses corpos próximos uns aos outros, né, naturalmente surge uma quantidade de energia que flui do corpo quente para o corpo frio. Tá? Isso é um processo natural. A natureza funciona assim. Tá? Então, essa energia térmica que está no corpo A, ela está em excesso em relação ao corpo B. Então, surge esse fluxo do quente para o frio, do de mais energia para o de menos energia, para tentar garantir um equilíbrio térmico. Tá? E aí, né, dessa forma, está aqui através dessa flechinha um fluxo de calor, tá? Um fluxo de energia térmica. Então, de novo, calor é energia térmica em movimento, do quente para o frio, do de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Até que se atinja um equilíbrio térmico. O que é isso? Equilíbrio, igualdade. Térmico, temperatura, uma igualdade de temperaturas. Tá? Então, o corpo A, que estava a 80 graus Celsius, ele perdeu energia, ele perdeu calor. E aí a sua temperatura diminuiu. Enquanto que o corpo B ele recebe essa energia, então ele ganha mais energia, a temperatura dele aumenta. E aí ele vai do 10 para o 50. E aí quando os corpos eles equilibram a sua temperatura, né, esse fluxo de calor ele para, ele cessa. Tá? E aí não temos mais troca de energia. Então, resumindo, calor é energia térmica em movimento. Tá? E esse movimento ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mais um esqueminha para você compreender. Veja o nível de agitação molecular. Aqui na extremidade A é muito maior do que na extremidade B. E, consequentemente, temos o fluxo de calor. Tá? Um outro conceito que você vai ler por aí é o conceito de capacidade térmica. Tá? Capacidade térmica ela é uma quantidade de calor, uma parte do calor que é responsável por promover um aquecimento de uma unidade. Então, esse bloco de gelo estava a menos 5 graus Celsius, eu aqueci, e depois desse aquecimento eu verifico que a temperatura dele é de menos 4 graus Celsius. Então, a capacidade térmica é isso, é uma quantidade de calor que é capaz, né, de aumentar a temperatura do corpo em uma unidade, de variar a temperatura do corpo em uma unidade. E para calcular a capacidade térmica tem dois caminhos, né? Czão, que é a capacidade térmica, tá vendo aqui, ó, capacidade térmica, Czão. É a massa vezes o Czinho, que é o calor específico sensível do corpo. Vou explicar o que é isso, tá? Ou a capacidade térmica, que é o Czão aqui de novo, você pega a quantidade de calor, que é letra Q, dividida pela variação de temperatura, tá? Muito importante esse tópico, esse slide, esse assunto chamado quantidade de calor sensível, tá? O calor sensível, gente, ele ganha esse nome porque ele é responsável apenas por alterar a temperatura do corpo. Porque tem calor que altera o estado físico, que é o latente. Isso aí não vai cair pra gente agora, tá? Mas o sensível cai. E para calcular a quantidade de calor sensível, a gente usa aqui macete, né? Ou seja, o Q é a quantidade de calor, o M é a massa, o Czinho é o calor específico sensível e o Δθ é a variação de temperatura. Tá bom? Tem livro, tem apostila, tem professor que usa a letra T aqui. Eu prefiro o θ. Tá? E aí, agora vamos começar a nossa lista. Beleza? Vamos ver aí algumas questões pertinentes à frente 1. Beleza? Então hoje é só a frente 1. Próxima aula teremos aí a frente 2.
Combinado? Então, dessa forma, vamos ver aqui. Ó. O gelo seco, quando submetido à pressão atmosférica normal, sublima a menos 78 graus Celsius. Então, sublimação, né, é uma alteração de estado físico, né, que vai do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido direto. Tá? Só atender um pedido aqui de um colega. Falou. Então, vamos lá. Na escala Kelvin, essa temperatura, né, de menos 78 graus Celsius equivale a qual valor? E na escala Fahrenheit. Né? Então, aí, né, a gente volta. Isso aí, gente, é lá o comecinho do caderno 1, tá? Frente 1, caderno 1, módulo 1, tá? Escalas termométricas, tá? Então, temperatura é uma grandeza que mede o nível de agitação das moléculas, né? Quanto maior a temperatura, maior é a agitação molecular, tá? E aí, para que a gente consiga perceber essa conversão de temperaturas, né? Primeiro a gente, só uma curiosidade, né? A escala Celsius, né? Graus Celsius, né? Geralmente são os países de língua latina que usam essa temperatura, essa escala, né? Portugal, Espanha, Brasil, né? Argentina, né? Vão utilizar aí essa escala. Não é regra, mas, né? Tá assim atualmente. A escala Fahrenheit é uma escala utilizada em países geralmente de língua inglesa, né? Então, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tá bom? E a escala Kelvin, pessoal, ela é uma escala um pouco mais particular, né? Mais particular aos laboratórios científicos, né? E as temperaturas graduadas na escala Kelvin, né, ela se refere ao Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, se você tiver algum exercício que peça para você calcular, né, a temperatura no Sistema Internacional, você tem que usar a escala Kelvin. Tá bom? Porém, né, vamos ver aí a questão primeira. A temperatura de sublimação do gelo seco é de menos 78 graus Celsius. E eu quero saber essa temperatura na escala Kelvin primeiro. Então, a gente tem esse formulário aí, né, que ajuda as escalas termométricas a conversarem entre si. Então, eu sei que a temperatura Celsius dividido por 5 é a mesma coisa que a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é a mesma coisa que a Kelvin. Oh, gente, aqui tem um errinho aqui, tá? É 273, não é 373 não. Tá bom? Vamos consertar isso agora. Só um minutinho. Senão vai dar B.O. Só um minuto, ok? Preciso de um minuto para arrumar isso. Senão a gente pega um valor errado aí e fica complicado para nós. Enviar agora esse erro. Tá chegando, tá saindo do forno. Vamos lá. Aí, saiu. Salvou. Aí. Deixa eu voltar aqui para a aula. Pronto. Então agora está consertado, agora está certinho.
Tá? Então, essa formulinha aqui é a fórmula que vai fazer as escalas termométricas, né, conversarem entre si. Tá? Então, é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. C de Celsius, F de Fahrenheit, K de Kelvin. Tá bom? Então, vamos apresentar aí o primeiro processo, né, que é a conversão de Celsius para Kelvin. Né? Então, aqui a gente vai relacionar só a primeira e a terceira frações. Tá? Então eu vou relacionar esta com esta. Porque eu quero uma conversão entre Celsius e Kelvin. Então eu ignoro a escala do meio aqui. Tá? Então fica C sobre 5 igual a K menos 273 também sobre 5. Tudo bem? Esse é o processo. E aí, agora cuidado, tá? Você quer converter menos 78 graus Celsius. Ok? Quero fazer isso. Então, eu vou trocar esse menos 78 na letra C, de Celsius. Ok? E aí, um outro detalhe é que aqui tem 5 e aqui também tem 5. Então, a gente pode simplificar. Ó. Fica lindão, fica fácil, fácil. Sobra o menos 78 daqui, ok? Sobra ele aqui. Igual a K menos o 273. E aí você resolve essa equação aqui, né? Passa o 273 positivo para cá, e aí você descobre que a temperatura equivalente na escala Kelvin é de menos 195 kelvins. Tá bom? Verifica aí se tem alguma dúvida. Se houver, manda no chat aí que a gente já esclarece. Tá? Pois bem, próximo processo aí é convertermos esse valor de menos 78 graus Celsius na escala Fahrenheit. Né? Então, de Celsius para Fahrenheit. Então agora, né, só vai nos interessar a primeira e a segunda frações. Essas duas. Tá? Então coloco elas aqui e esqueço o Kelvin, não quero mais nada com ele. Né? E aí, né, como a temperatura solicitada foi de menos 78 graus Celsius, você vai trocar de novo no lugar da letra C. Tá? E aí, né, no lugar dessa letra, substituímos o valor de menos 78 igual a F menos 32, e aqui fica sobre 5 e aqui fica sobre 9. Repare que agora eu não posso cancelar, igual eu fiz aqui, né? Não posso. Por quê? Porque não são números iguais, são diferentes. Então, dividindo aí, ó, menos 78 por 5, a gente conclui o valor de menos 15,6. Igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Dessa forma, né, a gente pode observar o seguinte, ó. Esse 9 que está aqui embaixo, eu posso multiplicá-lo por menos 15,6. E o resultado está aqui, ó, menos 140,4. Igual a F menos 32. Resolvendo essa equação, teremos aí menos 108,4. Tá? Falta o negativo aí na minha resolução. Vou deixar aqui para você. Tá? Menos 108,4. Ok? Verifica aí se você tem alguma dúvida.
Beleza, ciclo 2, tranquilo? Então vamos adiante. Ó, agora a gente vai avançar para a questão 4, tá? Então a 1, a 2, a 3 você pode fazer. A 4 também, claro, mas eu vou explicar a 4 para você. Forneceu-se 500 calorias a uma substância de 200 gramas, sendo calor específico sensível, ou seja, o Czinho aí, ó, igual a 0,25, determine, grifa aí, ó, a variação de temperatura. Quando a questão pede a variação de temperatura, ela quer esse cara aqui embaixo, o último aqui, ó, o delta teta. Tá? Então, primeira coisa, meu aluno, você vai separar as informações. Então, a quantidade de calor é 500 calorias, a massa 200 gramas, calor específico sensível 0,25 calorias por grama, e o delta teta é o que você quer descobrir. Tá? E aí, só você jogar na equação fundamental da calorimetria, que é o que macete. Tá? O Q vale 500, o M vale 200, o Czinho vale 0,25 e a variação de temperatura vale, não sei, é o que você precisa de descobrir no exercício. Tá bom? Pois bem, e aí dessa forma, né, a gente pode substituir as informações aqui nessa fórmula. Então, vou ter 500 igual a massa, que é 200, o Czinho, que é 0,25, e o delta teta, que eu não sei. Vamos resolver esses cálculos. 500 você repete. Aqui eu fiz, pessoal, 200 vezes 0,25. Vai dar 50. Tá? 50 vezes a variação de temperatura, ou seja, o delta teta. E aí, 500 dividido por 50, a variação de temperatura que o corpo sofreu vale 10 graus Celsius. Vou parar a gravação. Verifica aí se você está. No 5, temos o seguinte, ó. Um corpo de massa 100 gramas recebe 500 calorias, aquecendo-se de 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. Calcule no item A capacidade térmica do corpo e no item B o calor específico sensível da substância que o constitui. Tá? Grifa esse termo aí, capacidade térmica é o Czão e o calor específico sensível é o Czinho. Beleza? Ok. Então, na letra A, aqui eu só separei as informações, tá? Ó, a massa vale 100 gramas, a quantidade de calor envolvida, 500 calorias. Esse θ zero, pessoal, é a temperatura inicial, tá? Tem professor que usa θ1, dá na mesma. Vale 10 graus Celsius. E o θ é a temperatura final. Tem professor que usa θ2. Vale 20 graus Celsius, tá? E o Czão aqui é o que ele pediu na letra A, tá? Que é a capacidade térmica. Pois bem, então para calcularmos a capacidade térmica, né, a gente tem um caminho que pode ser o de relacionar, né, a massa com o calor específico sensível. Depois eu vou dar um outro caminho para vocês, tá? Primeiro, eu poderia calcular a capacidade térmica por essa forma aí. Tá, ó. E aí a capacidade térmica seria massa vezes o calor específico sensível. Só que aí, ó, a massa é 100 e o calor específico sensível eu não sei. Então, como é que eu poderia descobrir esse calor específico sensível? Através do que macete, tá bom? Utilizando o que macete, você troca todas essas informações aqui. Então, quantidade de calor é 500,
a massa é 100, o específico repete a letra C, e a variação de temperatura é a final menos a inicial, ou seja, 20 menos 10. Então teremos 500 igual 100 vezes C, 20 menos 10 dá 10. Com isso, 500 é igual a 1000 vezes C. Então você poderia 500 dividido por 1000 dá 0,5, tá? 0,5 calorias por grama grau Celsius. Agora, um outro caminho, tá? Só para matar a curiosidade aí, para você calcular o Czão, e ele é bem rapidão, só que você teria que decorar uma outra formulinha. É só você pegar o Q, que é a quantidade de calor, né? E dividir pela variação pelo delta θ. A variação de temperatura. Vou deixar aqui. Então, como é que seria isso? O Czão seria o Q, que vale 500, dividido pela variação de temperatura. Lembra que a variação de temperatura, isso aqui é Δθ? É a temperatura final menos a inicial. Então, você olha aqui. A final é 20, a inicial é 10. Então, a variação é de 10. De 10 até 20 são 10 unidades. Essa é a variação de temperatura. E aí o Czão seria 50 calorias por grama. Tá? Só um detalhezinho aqui. Aí. Czão, tá? O que eu achei aqui foi o Czinho. Eu vou terminar esse processo ainda. Então esse aqui seria um outro caminho, tá? Aqui, neste ainda, eu teria que pegar esse 0,5 e trocar aqui no lugar do C. Então, ó, substituindo, né? O Czão é 100 vezes C. Então, 100 vezes 0,5 vai dar 50 calorias por grama. Que era o que eu tinha te mostrado. Vou deixar o caminho de novo para quem quiser anotar, fala comigo aí, tá? Czão, vou deixar aqui outra forma. O Czão é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Então, o Czão seria 500 dividido pela variação de temperatura que desce. Dessa forma, né? O Czão é igual a 50 calorias por grama. Então você escolhe aí o caminho que você quer fazer para você calcular esse Czão, a capacidade térmica. Eu expliquei das duas formas, porque dependendo do exercício você não consegue fazer direto. Tá? Dependendo, eles omitem alguma informação. E aí você não consegue fazer pela forma direta aqui que eu deixei de ver. É de vermelho para você. Cristo. Tá, então ficam aí os dois caminhos. Vamos ver o item B? Deixa eu apagar esse vermelho. Posso? Não consigo sair de lá. Na letra B, a questão pediu o calor específico sensível. Ó, já achei. Tá aqui, ó. Opa. Tá aqui para você. É o Czinho. Tá? Aqui é a letra A. E aqui já é a resposta da letra B.